TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, sábado 2 de maio começa agora mais uma edição do Semana Ilustrada, onde eu trago para você as principais reportagens da semana. Veja os nossos destaques. Polêmica gera alteração em determinação de flexibilizar o atendimento no comércio. Pandemia causa desemprego em todo o país. Detran adia cobrança de licenciamento de 2020. E também o editorial Raio X com Lavínia Drummond. Olá! O governo de Minas deu início ao programa Minas Consciente. O objetivo é orientar o retorno seguro das atividades econômicas em todo o estado. A adoção das medidas ficará a critério dos prefeitos de cada cidade. O objetivo é retomar gradualmente o comércio, serviços e outros setores através de protocolos sanitários divididos por segmentos para garantir a segurança da população. O programa setoriza as atividades econômicas em 4 segmentos: 0 para serviços essenciais, 1 baixo risco, médio risco 2 e alto risco 3. A ideia é liberar o funcionamento de forma progressiva, conforme indicadores de capacidade assistencial e de propagação da doença, através de avaliação do cenário de cada município e a taxa de evolução. A maioria das cidades mineiras já está de portas abertas e cabe ao prefeito analisar diariamente o cenário epidemiológico e decidir pela continuidade das atividades. Os protocolos estão disponíveis através do site saude.mg.gov.br/coronavírus. Publicada esta semana a resolução com as normativas e critérios para a reabertura do comércio na cidade, a partir da próxima segunda-feira. A determinação causou polêmica entre a Prefeitura, a Associação Comercial e os próprios empresários. O prefeito chegou a voltar atrás do termo de responsabilização. O documento divulgado na tarde de 29 de abril determina as providências e medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da Covid-19, visando a proteção da vida e da saúde do cidadão araxaense. A partir da próxima semana, 17 segmentos comerciais poderão voltar a atender o público de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, seguindo as diretrizes traçadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá. O documento emitido na segunda-feira, 27 de abril de 2020, dizia no artigo 9º que todos os empreendimentos que pretendam funcionar durante o período de situação de emergência em decorrência do coronavírus, inclusive os essenciais, deverão preencher o formulário de responsabilidades e condicionantes aqui estipuladas. No termo, descrevia que a pessoa jurídica acima qualificada poderá ser responsabilizada no âmbito civil, consumerista, criminal, trabalhista e administrativo pelo eventual contágio, desenvolvimento ou agravamento de patologia e óbito de funcionários e consumidores que atuem ou frequentem as respectivas instalações, cabendo-lhes auxílio financeiro no tratamento e eventuais indenizações. A Associação Comercial e Industrial de Araxá pronunciou sobre o pedido, dizendo não compactuar com a terceirização à classe empresária de eventual responsabilidade jurídica, já que a difusão da enfermidade está para além do domínio humano. Condicionar a abertura dos negócios a uma assunção prévia de responsabilidade jurídica é subverter a ordem constitucional ainda em vigor no país. O advogado Robson Merola falou sobre a constitucionalidade do termo que deveria ser assinado pelos comerciantes. Na minha opinião, esse termo é inconstitucional porque ele cria a figura da responsabilidade objetiva para o cidadão comum, que é o sócio, o representante legal ou participante da pessoa jurídica, e para a própria pessoa jurídica. E o município não pode legislar a respeito desse assunto porque é matéria privativa
do Congresso Nacional. A responsabilidade objetiva, inclusive definida constitucionalmente falando, está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Esse objetiva das pessoas jurídicas de direito público, inclusive concessionárias, prestadores de serviços públicos e assim por diante. Então, repito, na minha opinião, no meu sentir, esse termo de responsabilidade que foi, no primeiro momento, solicitado que os comerciantes, que os empreendedores, os empresários de Araxá assinassem, é inconstitucional porque ele parece criar uma responsabilidade objetiva, entrando na seara legislativa do Congresso Nacional. O Rotaract Clube de Araxá realizou a entrega de máscaras para comunidades de 3 bairros na cidade. O custo do equipamento de proteção é relativamente baixo. E, independente do valor, há muitas famílias carentes que não dispõem de recursos para adquiri-los. Pensando nisso, que o Rotaract Clube de Araxá adquiriu cerca de 600 máscaras e as distribuiu em 3 bairros. As equipes visitaram moradores do Pão de Açúcar 3, Novo São Geraldo e Max Neuma. Cada residente beneficiado recebeu também um panfleto com orientações sobre a lavagem correta do artigo. Um carro de som foi disponibilizado para reforçar as instruções de como usar os itens de proteção no combate à disseminação ao novo coronavírus. O projeto teve apoio da Polícia Militar, que contribuiu com o patrulhamento, evitando aglomerações. Eu acho muito importante as pessoas ficarem em casa, pôr a máscara, ainda mais se tiver pessoas, com mais idade, pessoa idosa, nós temos que se cuidar, porque se nós não se cuidar, nós não tem como cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Então fique em casa, preserve sua vida, que você vai estar preservando a minha também. A iniciativa da compra dessas máscaras, apoiando também os empresários da cidade com a confecção dessas máscaras, e saímos por alguns bairros carentes para fazer entrega para as pessoas que necessitam dessas máscaras, para que essas pessoas possam se cuidar e se proteger contra o coronavírus. Um plano de atenção à população de rua foi elaborado pelo governo de Minas. O documento tem como objetivo orientar municípios sobre o acolhimento de pessoas nestas condições durante o período de enfrentamento à Covid-19. A elaboração foi pautada em estudos de políticas públicas entre organizações da sociedade civil, movimentos sociais e, principalmente, da demanda levantada por municípios. A estratégia engloba medidas relacionadas a direitos humanos, assistência social, saúde, segurança alimentar, acolhimento e políticas sobre drogas. As ações devem assegurar não apenas a prevenção do coronavírus, mas também um tratamento adequado aos doentes, principalmente devido à situação de extrema vulnerabilidade. Porém, quem tiver sintomas não poderá ter acesso a espaços protegidos de acolhimento, que precisam cumprir diretrizes sanitárias para a proteção dos assistidos. Outra medida importante da ação é a ampliação das inscrições destas pessoas no Cadastro Único do Governo Federal, para viabilizar acesso às políticas de renda de assistência social. A taxa de desemprego no país no primeiro trimestre do ano chegou a 12,2%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa no ano passado, referente também aos 3 primeiros meses, era de 11%. Em 2020, a população desempregada chegou a 12,9 milhões, um aumento de 10,5%, ou seja, 1.200.000 pessoas a mais em relação a 2019. Na comparação do ano passado, o contingente caiu 4%, 537 mil pessoas. Já a população empregada ou com alguma ocupação ficou em 92,2 milhões de pessoas, uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior. 2.300.000 pessoas a menos, apesar de ter permanecido estável em relação ao mesmo trimestre de 2019. O governo estimou que a pandemia gerou 150 mil pedidos de seguro-desemprego a mais do que no ano passado. Aproximadamente 200 mil trabalhadores foram demitidos durante o período de isolamento.
No próximo bloco, aumento de casos de síndrome gripal na cidade, os riscos de queimadura com álcool e ainda hoje o editorial Raio-X com Lavinho Drummond. É daqui a pouco. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida. Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta. Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Casos de síndrome gripal respiratória aguda crescem em Araxá. Nossa equipe de reportagem fez um balanço do aumento da doença nesta semana. De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgados diariamente, tinham 368 pessoas na tabela da síndrome gripal em Araxá no dia 25 de abril. Desse total, 197 mulheres e 171 homens, enquanto que na quarta-feira, 29 de abril, os números saltaram para 419. Desses, 223 mulheres e 196 do sexo masculino. A taxa de ocupação de leitos exclusivos dos suspeitos da Covid-19 era de 5,26%, clínica médica, e 21,42% de UTI. Os casos do coronavírus no município demonstram estabilidade por 12 dias consecutivos nas confirmações, mantendo os 2 homens que foram curados da doença e a paciente do sexo feminino que faleceu. Os sintomas da síndrome respiratória aguda grave são febre, tosse ou dor de garganta e dificuldade de respirar. A hospitalização ou óbito por SRAG tem notificação obrigatória, que deve ser feita pelas unidades de saúde que identificam um paciente que se enquadre nesses critérios. Os dados são reunidos em Sistema Nacional pelo Ministério da Saúde e repassados ao Infogripe uma vez por semana. Entre os casos na cidade, há mais pacientes do sexo feminino, elas representam 53% do total, enquanto eles, os outros 47%. Por faixa etária, 66% têm entre 20 a 59 anos, em seguida as crianças de 1 a 9 anos, com 15%, e aqueles com 60 anos ou mais representam 8% das notificações. E acompanhe agora o boletim oficial com a atualização sobre a pandemia em todo o estado. Os números elevaram de forma considerável essa semana. Na segunda-feira, Minas Gerais tinha 62 mortes e até ontem 88 vítimas do novo coronavírus. Araxá teve um acréscimo nos casos de síndrome gripal, com mais de 450 pessoas. A doença já tem registros de casos confirmados ou óbitos em 178 municípios mineiros. Na região, as confirmações aumentaram nas cidades de Uberaba, com 49 positivos e 4 mortes, e Uberlândia, com 131 casos positivos e 8 mortes. O perfil epidemiológico dos casos que não evoluíram para óbito mantém a mesma média do começo da semana. A maioria entre aqueles de 30 a 39 anos, na sequência de 40 a 49 anos e, em terceiro, os pacientes que tenham 60 anos ou mais.
Quanto aos casos de óbitos, houve um aumento para os pacientes idosos. Na segunda-feira, dia 27 de abril, eles representavam 76% do total e agora 82%, sendo 40 mulheres e 48 homens. E uma boa notícia para os consumidores. A ANEEL vai manter durante o mês de maio a tarifa sem cobrança extra da conta de energia. A bandeira verde foi a mesma aplicada em abril. Com a permanência das pessoas em casa por causa do isolamento social, deve aumentar os gastos e as contas de energia elétrica para as famílias, sobretudo daquelas que estão em regime de home office. Desde o início do ano, os consumidores têm uma opção diferenciada de cobrança do consumo de energia elétrica, a tarifa branca. A modalidade foi criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica com um valor que varia de acordo com o horário do seu consumo. Ela entrou em vigor em janeiro de 2020 para todos os consumidores conectados em baixa tensão, como, por exemplo, residências e pequenos comércios. Ela pode ser solicitada através da concessionária de energia de cada município, mas o consumo pode aumentar em até 83%, caso a energia seja utilizada em horários de pico. O preço da energia nos dias úteis é dividido em 3 faixas horárias de consumo. No de ponta, entre 17h30 e 20h30, a tarifa fica mais cara que a convencional. Na faixa intermediária, de 16h30 às 17h30 e retomando entre 20h30 e 21h30, o custo também é maior. Entretanto, no horário fora de pico, de 21h30 até as 16h30 do dia seguinte, a tarifa para o consumidor é mais barata, se comparada à cobrança no modelo tradicional. Sábados, domingos e feriados contam como tarifa fora de ponta nas 24 horas do dia. Desde o início do ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica vem operacionalizando os gastos baseados na bandeira tarifária na cor verde, sem cobrança extra na conta do consumidor. De acordo com a agência, a decisão de manter é devido à recuperação dos níveis dos reservatórios, em virtude de volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês de abril. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias tem 3 cores, verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, que indicam se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração. Os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que recebem por meio de cartão magnético, poderão solicitar a transferência do pagamento do benefício para depósito em conta corrente. A solicitação poderá ser realizada apenas por meio do aplicativo ou do site Meu INSS. É necessário criar um login e senha. A conta corrente cadastrada deve ser feita no nome do titular do benefício. Não será necessária a autenticação da documentação apresentada no momento do requerimento. A autorização para alterar a forma de recebimento está prevista em lei, publicada no Diário Oficial da União, e deve valer enquanto durar a situação de risco à saúde pública por causa do novo coronavírus. O objetivo é evitar o deslocamento destas pessoas às agências bancárias, diminuindo assim o volume de público, principalmente em dias de pagamento. O Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou as datas de arrecadação do microempreendedor individual dos próximos 3 meses. Na categoria estão enquadrados trabalhadores como motoristas de aplicativo, entregadores de comida, pequenos empresários, donos de negócios em desenvolvimento, restaurantes, salões de beleza e mais. Profissionais que estão sendo afetados e sendo paralisados por causa da pandemia, que está em expansão desde o mês de fevereiro. O documento de arrecadação do Simples Nacional é a forma que o microempreendedor recolhe os impostos que são cobrados de forma especial. Além de um valor baixo, ele é fixo. Pode ser monitorado em controle de gastos sem surpresas no final do mês. Conforme a resolução, apenas o valor de R$ 52,25 poderá ser postergado, ficando o valor de R$ 1,00 do ICMS e R$ 5,00 do ISS, pendentes de aprovação dos estados e municípios. As novas datas de pagamento acontecerão todas a partir do 2º semestre e estão sujeitas à prorrogação, caso a crise gerada pelo coronavírus perdure.
As guias de recolhimento referentes ao mês de março passarão a vencer no dia 20 de outubro de 2020. Já o imposto referente ao mês de abril, com vencimento no dia 20 de maio, passou para o dia 20 de novembro deste ano. E a cobrança referente ao mês de maio vai vencer apenas no dia 21 de dezembro de 2020. No entanto, é preciso estar atento, pois as guias de fevereiro, que tinham como data máxima o dia 20 de março, ainda precisam ser pagas e estão sujeitas a juros. Para poder quitar o valor, os cadastrados devem acessar o site do MEI e emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional. O carnê pode ser pago em qualquer instituição financeira, presencialmente ou pelas plataformas digitais. Especialistas alertam para a tendência do aumento nas queimaduras por álcool. A maior permanência em casa das famílias pode aumentar o risco de acidentes domésticos. Nossa reportagem traz agora instruções para você, telespectador, para que utilize de forma segura o item de higiene. O isolamento social imposto pela pandemia e o uso mais constante de álcool para higienizar as mãos acendem um novo alerta nas unidades de saúde e no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O aumento no risco de acidentes com o produto químico. Uma recente publicação da Sociedade Brasileira de Queimaduras revela um dado alarmante. Os médicos que trabalham nos centros de tratamento de queimados têm identificado uma preocupante tendência de aumento de acidentes com queimaduras desde o dia 19 de março, quando a Anvisa liberou a venda do álcool líquido para a população com o objetivo de combater o coronavírus. De fevereiro para cá, os 3 registros que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais fez em Araxá, uma queimadura estava relacionada ao álcool líquido, outra queimadura está relacionada à gordura quente e outra queimadura com gás de cozinha. Então a gente pode perceber uma tendência a fontes de calor dentro da cozinha das pessoas, dentro da casa das pessoas, mais especificamente na cozinha, que traz esse tipo de risco. O risco é potencializado com o uso e o armazenamento de álcool em casa. O uso de álcool líquido não é indicado em hipótese nenhuma para cuidado pessoal e a versão em gel só fora de casa. Importante lembrar de levar o produto na bolsa e de não deixá-lo no carro, pois pode haver risco de acidentes. As queimaduras por fogo costumam ser as mais profundas e, por isso, as mais graves. Há ainda o perigo da inalação de fumaça e, por consequência, queimadura de vias aéreas. No lugar de álcool, o produto mais recomendado é o hipoclorito de sódio, que é água sanitária na concentração de 2% a 2,5%. A diluição ideal é de um copo de 200 ml a cada 5 litros de água. O enxágue deve acontecer 10 minutos depois. O tenente Teixeira, da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Araxá, fez uma demonstração do fogo, quase que invisível, que o álcool em gel provoca. Importante a gente ressaltar que o álcool gel ele pode salvar vidas sim, mas ele traz alguns cuidados que precisam ser tomados, principalmente a questão das crianças. As crianças elas devem usar o álcool em gel sim, mas sob supervisão dos pais. Outro cuidado que você tem que tomar cuidado é com a ingestão e esse produto perto de mucosas. Questão de olho, nariz e boca, é muito frequente a questão de intoxicação. Outro cuidado que a gente precisa tomar também é retirar esse álcool em gel da cozinha, que são exatamente as fontes de calor que pode levar a queimaduras se associadas aí ao álcool em gel. Em instantes, começa a campanha Maio Amarelo. Tecnologia auxilia mulheres que sofrem de violência doméstica. O editorial Raio X com Lavinho Drummond. É daqui a pouco. Há mais de 60 anos, a CBMM está presente no seu dia a dia de maneiras que talvez você nem imagine. Seja através da aplicação de produtos nos diversos segmentos da indústria ou na forma como a companhia contribui para a manutenção de serviços essenciais a toda a cidade. Agora, mais do que nunca, reconhecemos nossa responsabilidade e reforçamos o nosso compromisso com a comunidade de Araxá para enfrentarmos juntos este momento. Agradecemos a quem pode estar em casa.
E principalmente aos nossos colaboradores, que continuam se dedicando para manter a CBMM ativa de forma segura e responsável. Para isso, mais de 45 medidas de segurança foram implementadas, garantindo a segurança de todos. Potencializamos a limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de trabalho. Aumentamos o número de ônibus para que se respeite o distanciamento de segurança. Escalonamos os horários das refeições, assegurando um menor fluxo nos refeitórios. Reduzimos o número de colaboradores e terceiros na planta. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A Polícia Rodoviária Federal mantém o efetivo em ações pontuais e iniciou ontem a campanha Maio Amarelo. Máscara para abordar os motoristas na rodovia, um novo equipamento de segurança para os policiais, que fazem parte da lista de profissionais que mantêm o serviço em meio à pandemia. Apesar da redução no número de carros de passeio em frente ao posto da PRF e a mudança na forma de atuação, o fluxo de caminhões permanece intenso. Essa demanda surgiu com a necessidade, por causa da pandemia, do Covid-19, e ela foi incrementada com o incentivo do governo federal para a gente atuar junto aos motoristas profissionais para dar essa assistência, evitando o desabastecimento de alimentos, medicamentos, combustíveis, entre outros itens. Com o objetivo de colaborar com as medidas de prevenção à Covid-19, a PRF tem permanecido com mudanças nas ações previstas para o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. A PRF garante que fará trabalhos de fiscalização e policiamento durante o final de semana. Com a pandemia, há uma redução no fluxo de veículos a cada 24 horas aqui na BR-262, em frente à 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. E com isso, há facilidade na hora das abordagens de carros e motos e também caminhões suspeitos. Entre as ações voltadas ao combate, a PRF inicia um movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, a campanha Maio Amarelo, que tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. As abordagens estão restringidas a ocorrências, a acidentes, a denúncias, serviço de inteligência, informações. Houve um pouco de restrição nessa questão aí do trabalho operacional. O nosso fluxo diminuiu, o pessoal tem respeitado bastante a quarentena, então a gente tem notado isso, que o cidadão tem feito a sua parte, o fluxo diminuiu bem. A exigência do licenciamento de veículos de 2020 ainda não tem data para ocorrer em Minas. O Detran adiou a obrigatoriedade do documento devido à pandemia do coronavírus. A taxa do licenciamento e do IPVA tiveram vencimentos estabelecidos pela Secretaria da Fazenda e o vencimento do seguro do PVAT foi estabelecido pela seguradora. Esses vencimentos não foram prorrogados, assim, é necessário fazer o pagamento de todos os débitos normalmente para regularizar a situação do veículo. A escala de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2020 iniciou em 13 de janeiro e terminou em 19 de março. Para todos os veículos automotores rodoviários usados, variando de acordo com o número final da placa. Já o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento foi estipulado para 31 de março,
sem prorrogação da data no valor de R$ 105,78. Todos os automóveis já licenciados em 2019 podem circular normalmente pelas ruas do estado. Segundo o Detran, a população tem mostrado preocupação com os prazos por meio das redes sociais e canais de atendimentos eletrônicos disponibilizados pela Polícia Civil. É importante o proprietário de veículo ter dois conceitos em mente. A primeira coisa é o IPVA e as taxas do seguro DPVAT, que terminaram o vencimento agora no final de março. Isso não se confunde com o licenciamento, que é este documento aqui, o CRLV, que é o documento exigido para a circulação do veículo. Os proprietários de veículos em Minas Gerais, para a circulação, ele tem que apresentar o CRLV no exercício 2019, tá? Quem tiver o 2020, sem problema, não tem problema. Entretanto, a fiscalização só pode exigir o 2019, até que o diretor do Detran emita uma portaria, onde vai constar o vencimento do licenciamento, né, quando passará a ser exigido esse documento dos veículos do estado de Minas. Essa portaria é divulgada e esses vencimentos costumam ser a partir do meio do ano, julho ou agosto. Quando houver essa divulgação, nós vamos comunicar. E a pergunta, e se eu não tenho o licenciamento 2019, como que eu faço para circular? A pessoa deve nos procurar pelo WhatsApp, informando a situação, vou passar o número, e a partir disso nós vamos agendar um atendimento presencial no Detran, aí em Araxá, para emitir esse documento 2020, tá? Aquelas pessoas que não tiverem o 2019, vai ter sim que adiantar a emissão do documento 2020. Para isso, em Araxá, faça contato conosco no 31, código de área 31 99831 2700, tá? É um canal, é um telefone corporativo da Polícia Civil, onde a gente está atendendo o WhatsApp, prestando essas informações. Pedimos um pouco de paciência, uma vez que é um único número e as demandas têm sido consideravelmente grandes. Mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia ganharam um aliado para se defenderem e denunciarem as agressões que estejam sofrendo, sem despertar a atenção do agressor. O programa é uma assistente virtual que, por meio de um chatbot, algoritmo de computador que tenta simular um ser humano na conversa com as pessoas, oferece uma forma silenciosa de as mulheres pedirem ajuda e de receberem orientações dentro de suas próprias casas. O número disponibilizado para ajudar mulheres de todo o país é o WhatsApp 11 9449 42415. Ali, após responder a algumas perguntas que identifiquem o grau de risco que ela corre, a vítima recebe o suporte apropriado. Segundo os parceiros, se houver necessidade de a pessoa agredida ir até um hospital, unidade de saúde, delegacia ou um centro de assistência social e psicológica e orientação jurídica em situação de violência, ela receberá um código que dará direito a uma viagem gratuita no aplicativo de transporte de pessoas para esse deslocamento. Por trás desta ferramenta existe um trabalho de triagem de necessidades e de avaliação do risco ao qual esta mulher está exposta, que vai do leve ao gravíssimo, quando a mulher está sob ameaça de morte e que, portanto, precisa ser rapidamente encaminhada para um serviço de acolhimento. Estão cadastrados nesta ferramenta mais de 3.000 serviços mapeados, que contou com a ajuda de mais de 600 voluntárias para fazer a checagem no Brasil inteiro durante o confinamento. O programa ajuda também a solucionar outras necessidades destas mulheres, entre as quais abrigamento temporário e bolsa alimentação para elas e os filhos. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração realizou esta semana uma checagem do sistema de alerta sonoro. A ação, de forma preventiva, teve como objetivo garantir o funcionamento do sistema de alerta de emergência de barragens. São 6 sirenes com capacidade de promover o alerta de forma rápida, eficaz em toda a área denominada Zona de Autossalvamento. O plano prevê que, no caso de uma eventual iminência de risco no local, como uma ruptura, por exemplo, as sirenes sejam ativadas imediatamente, alertando a população potencialmente afetada. A CBMM reafirmou mais uma vez que todo o perímetro se encontra em condição estável, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação vigente.
explicou ainda que verificações técnicas periódicas, monitoramentos e manutenções são realizadas constantemente, garantindo o desempenho esperado e as condições de segurança. O abastecimento de gás de cozinha em todo o território mineiro foi regularizado. Devido ao isolamento social, o consumo aumentou cerca de 17% em todo o país. Foram cerca de 3 semanas de dificuldades de comercialização. Algumas empresas chegaram a conseguir apenas 10% do volume de costume, o que gerou falta do item e causou transtornos para a população, que precisou agendar a compra do gás de cozinha para tentar não ficar sem o botijão. De acordo com o ministro de Minas e Energia, a crise aconteceu devido às medidas de isolamento social por causa da pandemia. Muitas pessoas começaram a estocar o produto. Outra questão também citada foi a paralisação. Com as pessoas passando mais tempo em casa, houve um aumento significativo no consumo. Cenário que já tomou outro rumo em praticamente todo o país. Em Araxá, de acordo com as empresas que comercializam o gás de cozinha, o abastecimento já está regularizado e que não há previsão para uma nova crise. Explicaram ainda que o mercado vem sendo monitorado para que permaneça com regularidade, sem mais transtornos para a população. E acompanhe agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. E encerra aqui mais uma edição do Semana Ilustrada. Lembrando que eu estou de volta no próximo sábado. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano foi inaugurado o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia? A. 1940, B. 1935 ou C. 1922? E para você que acertou, a resposta certa é a opção C, 1922. Como parte dos festejos do centenário da independência do Brasil, foi inaugurado, em 7 de setembro de 1922, o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Qual era o nome do arquiteto que fez o projeto do Grande Hotel do Barreiro? Letra A, Luiz Signorelli. B, Luiz Vitor. Ou letra C, Antônio Signorelli. A resposta certa é a opção A, Luiz Signorelli.
Luiz Signorelli, arquiteto, nasceu em Cristina, Minas Gerais, em 1896 e faleceu em Belo Horizonte, em 1964. É de sua autoria o projeto Grande Hotel do Barreiro e Termas, bem como o da Praça dos Esportes, com os vestiários e piscina. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Em que ano começou a construção da Igreja Matriz de São Domingos? Letra A, 1958. Letra B, 1917. Ou letra C, 1940. A resposta certa é a opção B, 1917. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 1917, quando foram iniciadas as obras de construção da Igreja Matriz de São Domingos, depois paralisadas temporariamente e retomadas em 1924. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual era a função da igaçaba? A. Panela indígena. B. Uma funerária indígena. Ou letra C. Vaso indígena. A resposta correta é a opção B, urna funerária indígena. Icaçaba, de origem tupi-guarani, significa pote grande, de barro, onde os indígenas enterravam os seus mortos. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Cornélios Academia. Faz bem a você. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após poema torna, vou me enternecer pra ficar até